Agora fala-se muito nos índios. Então vamos ver um aspecto apenas no que se refere aos índios. Aqui está, Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz e da Louise Starr. Tomemos aqui a página desse livro, está aqui o livro, está aqui ao lado. Tomemos a página 463. Ouçam isso. O resultado é estarrecedor. Matanças de tribos inteiras, torturas e toda sorte de crueldades foram cometidas contra indígenas brasileiros por proprietários de terras e agentes do Estado. A apuração notável incluiu dezenas de relatos, testemunhos e centenas de documentos. Caçadas humanas feitas com metralhador e dinamite, atirada de aviões, inoculações propositais de varíola em populações indígenas isoladas, doações de açúcar misturado com estricnina. Os índios estavam posicionados entre os militares e a realização do projeto estratégico de ocupação do território brasileiro, concebido pela IPES e pela ESG, pagaram um preço alto por isso. Eis o que fizeram naquela época da ditadura com os indígenas. O que é isso, se não genocídio? O que é isso quando um defensor dessa gente, o senhor Bolsonaro, continua hoje repetindo o mesmo comportamento nos garimpos e repetiu durante anos esse comportamento? Os garimpos todos destruídos, áreas indígenas, mortos e assim por diante. O que é isso? Genocídio. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV e estou passando aqui para falar do Dia Internacional da Mulher. É lindo toda essa comemoração, né? Um dia dedicado às mulheres, essa celebração de todas as instituições homenageando as mulheres. Mas cabe dizer que a gente não vive de celebrações ou dia especial. A mulher precisa de cuidados para diminuir a violência contra ela. Ela precisa ser valorizada na sua profissionalidade. Ela ganhar o salário equivalente à função que um homem também executa. O Dia Internacional da Mulher é só para lembrar o quanto nós precisamos reivindicar o nosso lugar de proteção para evitar os feminicídios. Nós precisamos reivindicar os nossos direitos. Então você, mulher, creia no seu potencial, no seu empoderamento e vamos continuar, porque todos os dias são os nossos dias. Como já esperávamos, o governo do PT, mais aliados e mais os aliados de última hora, carregar escorpião nas costas significa que o escorpião vai nos picar. E isso agora acontece com a Petrobras. O ministro Silveira, Alexandre Silveira, do PSD, partido de direita, não posso considerar aquele partido de centro de forma alguma,
após negociar uma lista com os nomes para o Conselho de Administração da Petrobras e nomeação para diretores, ele resolve por conta própria e passa por cima da vontade do Luiz Inácio Lula da Silva, de Haddad, do próprio presidente da atual da Petrobras, o Prat. Ele apresenta uma outra lista de aliados de Bolsonaro para compor o Conselho de Administração da Petrobras. Cria um impasse no governo. Na nossa opinião, é degola. O ministro que não estiver alinhado com o plano de governo, com voto popular, não deve ficar no governo. Que substituam ele. E a lista. E consultem os petroleiros e a sociedade por outros bons nomes no nosso campo. Isso sim, seria muito mais importante para a nossa categoria e para a sociedade. Nós queremos uma Petrobras a serviço do povo, a serviço da soberania nacional. E não vai ser com o PSDB, aliado de Bolsonaro, que nós vamos ter isso. Transmissão não para do fundo do coração. Solução há só uma no compasso da vacinação, viu? Vacinação, vacinação. Tomo eu, toma você e toda a população. Com Covid na parada, teve ciência na veia. Com a vacina em boa hora, de esperança fico cheia. As vacinas já existem, eficazes e seguras. Tome as suas 2 doses, é o fim da loucura. Oh, vacinação. Um ano de guerra da Ucrânia contra a Rússia. Um ano de um conflito que pode levar a um conflito mundial. Vemos a OTAN, que foi a grande instigadora dessa guerra, como braço do imperialismo norte-americano. E a grande mídia ocidental fazendo uma cobertura do absurdo que é essa guerra, sem discutir a responsabilidade do Ocidente nela. Realmente, qualquer guerra é um absurdo. Não podemos ter uma guerra em nome de uma paz. Isso é um contrassenso. Mas não vemos a mesma cobertura e o mesmo interesse das potências ocidentais e da mídia ocidental com outras guerras que causam e vem causando já há décadas mortes, extermínios de populações. Como, por exemplo, a extrema-direita de Israel avançando sobre os territórios palestinos. E o que vemos? Não vemos a mesma postura das potências em fornecer armas de defesa para os palestinos. Não vemos a mesma disposição da mídia em condenar esses ataques que beiram, sim, a tentativa de extermínio do povo palestino já há décadas, sem reconhecer o direito desse povo de ter o seu território. Mas não, a guerra da Ucrânia, essa sim, ela tem toda a cobertura. Óbvio que tem outros interesses por trás, que não é, em hipótese alguma, um interesse humanitário. Até porque a história do Ocidente passa bem longe da preocupação humanitária. Afinal de contas, um Ocidente que promoveu a escravização de populações de um continente inteiro, praticou o apartheid, não pode ser dita como preocupante da democracia e dos direitos humanos. Muito pelo contrário. Temos de estar atentos quais são os reais interesses
dessas guerras. Passa longe, mas muito longe, da preocupação em defesa dos povos que são oprimidos. Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, é conhecido por suas revelações sobre o programa de vigilância em massa do governo americano. Contudo, coisas estão acontecendo e parece que as pessoas, no geral, não parecem estar cientes. Uma das coisas mais recentes que ele revelou foi que o governo não estava sendo honesto sobre o objeto que havia sido abatido pelos jatos na Antártida. Quanto a Snowden, ele segue exilado na Rússia há mais de 5 anos, após ter desmascarado através do jornal inglês Guardian, entre outros feitos, a ordem secreta do tribunal FISA, que ordenou o grampo geral de todos os 98,9 milhões de telefones da operadora Verizon por 3 meses. E também publicado as 41 páginas de PowerPoint que revelam a existência do programa Prisma, através do qual a NSA grampeia diretamente os usuários do Google, Microsoft, Facebook, Skype, Apple e mais 4 gigantes da internet, e ainda que o grampo atinge os Estados Unidos e o planeta inteiro. O ex-técnico da CIA, Edward Snowden, de 29 anos, é acusado de espionagem por vazar tais informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana, utilizando servidores de empresas como Google, Apple e Facebook, e vários países da Europa e da América Latina, entre eles o Brasil. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Agora vejam, em Caminho Jornal TV anterior, nós mencionamos aqui A Revolução Impossível, de Luiz Miro, um belo livro, com documentos, em que mostrávamos, nesse livro, que ele mostrava que o embaixador Elbrick, americano sequestrado por eles, quando interrogado, disse que eles tinham o plano de cooptar uma liderança de esquerda brasileira que assumisse um reformismo aceitável por eles para impedir uma revolução comunista no maior país da América Latina. Eu li isso aqui. Só que é importante destacar que não era para impedir nenhuma revolução comunista, porque não havia revolução comunista alguma. Isso é uma mentira plantada pelos interesses do imperialismo americano que persiste até hoje. O que havia ali era um desejo de um país independente e um país com soberania popular, que tivesse remessas de lucro limitadas, que tivesse investimentos organizados e assim por diante. E queria-se continuar a superexploração do povo brasileiro, o que conseguiram baseado na força, na violência, na tortura e com armadilhas que persistem até nossos dias. Porque Bolsonaro, isso tudo que aconteceu, uma continuidade de tudo isso, ligado diretamente a interesses estrangeiros, a dinheiro estrangeiro, bem no financiamento, e ainda buscando uma teoria religiosa com cruz nas mãos, esses vagabundos e sem vergonha traidores, fingindo-se ainda de cristãos, desmoralizando até mesmo as igrejas brasileiras, os evangélicos e tudo mais. Alguns poderão dizer: fizeram isso por ingenuidade, foram enganados pelos americanos, etc. Mas isso não é verdade. Primeiro que isso não tem nada de cristianismo, não são cristãos, não são religiosos, não são nada. Segundo que, em primeiro lugar, sempre aumentaram seus salários e cuidaram de seus bolsos. Em terceiro lugar, além disso, há documentos do Conselho Nacional de Segurança americana mencionando esse tipo de atitude, mencionando isso que eu estou dizendo aqui, que é um interesse americano, do Império Americano, de impedir soberania e independência nacional. Vejam o que Chomsky coloca sobre isso. Olhem o Brasil, potencialmente um país extremamente rico, com tremendos recursos naturais.
só que teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. E o Chomsky diz que isso que ele está falando é um fato conhecido mundialmente. Então trata-se ou de um país de idiotas ou de uma cúpula traidora de idiotas, é o caso, que pela força e violência em 64 e depois com vários golpes e armamentos e ligações e disfarces vem impondo um diagnóstico e uma política absurda ao Brasil. Porque o Chomsky diz isso ainda. Uma citação: o principal empenho dos Estados Unidos internacionalmente no terceiro mundo deve ser impedir a ascensão de regimes nacionalistas que atendam às pressões das massas, da população por uma melhora de seus baixos padrões de vida. O motivo é que precisamos manter um clima estimulante a nossos investimentos. Isso aí tem documentos americanos, está aqui um livro em português, Para Entender o Poder no Chomsky. Isso cansou de ser igual. Esses indivíduos que pela violência têm imposto um caminho ao Brasil tomado à força na base da baioneta, da tortura, da morte, ignoram isso? Não. Eles sabem e se venderam, cúpulas que se venderam a nações estrangeiras. E o que pensam? Eles pensam, afinal de contas, depois de tudo, reescrever a história, matar mais um ou dois para que isso não seja disso, enganar, vão tirar e queimar o livro do Chomsky, como, aliás, pretendem. Vão fazer o quê? Fazer matanças como fizeram ontem com esses índios e estão fazendo hoje, fizeram há pouco. Então, meus amigos, nós temos aqui um problema no Brasil. São cúpulas, não são todos. Há militares dignos, muitos. Cúpulas, generalecos, mal formados que têm traído o seu país. E qual seria a politização das forças militares? Qual a sua ideologia? A ideologia é a defesa da soberania nacional, a defesa da independência do país, a defesa dos interesses de sobrevivência do povo brasileiro. Essa tem que ser a ideologia deles. Ideologia nacional, de defesa da pátria, da nação. É isso que fizeram agora? É isso que fizeram antes? É isso que alguns deles dizem que vão fazer? Ou estão defendendo o interesse de uma nação estrangeira e destruindo seu país e seu povo? Pensar, refletir. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Quem sabe canta. E nessa luta bonita 2024 se aproxima, ano de eleições municipais. E aqui no Rio, obviamente, não poderia ser diferente. Os caciques, os políticos tradicionais, as velhas oligarquias, né, se articulam, obviamente, discutindo projetos nacionais, interferência na política nacional e, óbvio, também, né, garantindo os seus interesses privados,
como sempre, a máquina pública brasileira continua e continuará por algum tempo sendo utilizada para atender às necessidades e os interesses de grupos privados. Eles estão acima da sociedade, assim se consideram, um Estado que não tem olhos para a população. Enquanto isso, transporte coletivo não existe, segurança muito menos, mas com certeza teremos projetos de embelezamento da cidade. E a grande mídia vai propagandear esses projetos. E quais vão ser os candidatos que melhor se apresentam para fazer a gestão deles? É hora, senhoras e senhores, de que os movimentos sociais, os movimentos populares se organizem para eles terem o seu próprio projeto de cidade, para discutirem uma alternativa a essas políticas que nada lhe atendem aos interesses. Muito pelo contrário, permanecem garantindo os interesses dos grandes poderosos. Então, os movimentos populares têm de apresentar uma alternativa. Os movimentos populares têm de ter um projeto seu, um projeto próprio, discutido de baixo para cima, para não ficarem refém do projeto das elites. Vejam bem, 2024 é logo ali. É o momento da gente se mobilizar para apresentar um projeto alternativo de cidade. Maravilhoso Vinícius de Moraes a respeito das mulheres. Que a mulher dê sempre a impressão de que, se fechar os olhos, ao abri-los, não estará mais presente. Com seus sorrisos e suas tramas, que ela surja, não venha, parta, não vá. E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos fazer beber o fel da dúvida. Sobretudo, que ela não perca nunca. Não importa em que mundo, não importa em que circunstância, sua infinita volubilidade de pássaro. E que, acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera, sem perder sua graça de ave. Pegaram nós, que nós é filho da região, conheci e conhece a região toda, palmo por palmo. Querem implantar no país o comunismo e nós não vamos deixar. Tudo que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer pena da pessoa que está apanhando. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés, mão. Daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo. O exército naquele tempo ele decidia quem vivia e quem morria. Prendiam de maldade as pessoas, levava para o quartel, batia. Aquilo doía a gente por dentro, viu a coisa?
homenageando o querido e saudoso Aldir Blanc. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que isso pouco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete.